queria ler com você o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, a partir do verso 9. Eu queria discorrer aqui esse texto, Marcos 16, do 9 ao 20. Queria discorrer esse texto e queria que você acompanhasse comigo essa leitura. Eu acho que vai ser importante para a sua alma. Eu acredito que você vai gostar, e mesmo que você pareça não gostar, mas permaneça um pouquinho que você vai ver que você vai ser alimentado por essa palavra, que é a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você será edificado por ela. E eu quero perguntar para você também, o que nos resta neste mundo? Tudo tem acontecido, praticamente quase tudo, tem acontecido de uma forma extraordinária. Então, nós estamos aguardando neste mundo a volta de Cristo Jesus. Mas para que isso aconteça, ainda tem que acontecer algumas coisinhas. Por exemplo, o surgimento ou a aparição do anticristo. Ele já deve estar por aí. Ele já deve estar bem preparadinho, ele já deve estar aguardando o momento certo para ele surgir, né? E nós estamos aguardando. Porque, olha, o evangelho pregado a toda criatura, eu acredito que já alcançou toda a raça humana o evangelho de Cristo. Porque da forma que ele tem sido pregado, é impossível que as pessoas não tenham recebido. Então nós estamos aguardando ultimamente a vinda de Cristo Jesus, que falta algumas coisas acontecerem, como eu disse, por exemplo, a vinda do anticristo, a aparição do anticristo. Então a fome já aconteceu em vários países, guerras em vários países, pestes é o que mais tem surgido ultimamente. O evangelho pregado a toda criatura, como eu disse, eu acredito que o evangelho já está pregado a toda criatura. Pode ser que tenha aí algum cantinho aí que ainda não foi alcançado, mas o evangelho tem sido pregado. E olha só, mesmo que essas pessoas tenham pregado o evangelho por interesses monetários, por ganância, por vanglória, a palavra de Deus nos diz assim, não importa como o evangelho seja pregado, por verdade, por fingimento, por vanglória, o importante é que ele seja pregado. Quem está pregando o evangelho para ganhar dinheiro, para enriquecer, para usurpar das coisas de Deus, ele está pregando. Alguém lá na ponta está ouvindo ele falar do evangelho. Se esse alguém pode se levantar contra essa pessoa e criticá-lo, tem direito de fazê-lo, mas o evangelho está sendo pregado. Então, nós estamos vivendo tempos difíceis. O que nos resta neste mundo, eu pergunto? O que nos resta? Não nos resta nada mais, não é? Você vê que a moral, a decência, o pudor, a ganância, o amor tem se esfriado. A Bíblia diz que quando aumentasse a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E a iniquidade tem aumentado de uma forma terrível, tremenda. Nós temos percebido que a iniquidade tem aumentado de uma forma brutal. O que nós estamos vendo hoje é horripilante. É horrível o que nós estamos vendo hoje. Eram coisas que aconteciam muito lá no Antigo Testamento, quando era olho por olho, dente por dente. Acontecia muitas coisas ali também, trágicas, né? E hoje voltou a acontecer. Então nós estamos, neste momento, aguardando a vinda de Cristo Jesus, que será dentro em breve. E lá em Mateus 25, diz que quando houveres fome, guerra, pestes e todas essas demais coisas, para que nós ficássemos preparados, mas ainda não era o fim. Mas isso foi escrito lá há 2000 anos atrás. Mas depois, ao decorrer dos tempos, o que tem acontecido hoje, o que nós estamos vendo acontecer hoje, não tem mais o que acontecer neste mundo. Não tem mais o que acontecer neste mundo, gente. Isso é coisas que nós sabemos. Nesse mundo ainda acontecem coisas trágicas que nós nem ficamos sabendo do que acontece. Mas acontece muita coisa horrenda. O que é isso? Nós estamos
caminhando para os finais dos tempos. Vai chegar um tempo que não tem mais para onde ir, não tem mais o que fazer. E eu pergunto para você, o que nos resta? Você está armazenando coisas aqui deste mundo? Você está armazenando mansões? Você olha para esses sujeitos aí gananciosos, seja lá quem for, seja missionário, seja pastor, seja bispo, seja profeta, seja, leve o nome que levar. Você olha para esses homens gananciosos e você pergunta, meu Deus, esses caras que deveriam ser exemplo, não são. Não são exemplo. São exemplos, sim, de maldade, de perversidade, de ganância, de aldrabice, né? Aldrabões, homens que estão aí para enganar o povo. Mas nós fomos chamados para pregar o evangelho genuíno. E que Deus me sustente desta posição para que eu também não venha me perder como esses homens têm se perdido. Esses homens têm se perdido. Eu não sei, eu não consigo entender, parece que é o próprio Satanás que usa esses caras com uma força tão grande que eles pregam em busca do monetário, em busca do dinheiro, em busca do poder, em busca da grandiosidade. Eles pregam para enganar o povo. O objetivo dessa gente é enganar. Mas o Senhor não nos mandou fazer isso. Aqui em Marcos 16, verso 15, ele diz o seguinte, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então é essa a minha obrigação, é esse o meu dever, levar o evangelho de Cristo até você. Faço isso com alegria, não é? Mas pregar o evangelho hoje de Cristo sem interesses em outras coisas, se eu fosse um apóstolo renomado e tivesse sentado aqui em uma poltrona de ouro, com anéis de ouro no dedo, com um falar convincente, trazendo informações que você nunca teve, buscando o texto da Bíblia e provando para você, você entendeu? Essas coisas o povão quer. O povão se sente lisonjeado em ter um superior que pousa em cima da cabeça dele de helicóptero e ele tem o prazer de dizer, este é o meu pastor, este é o meu apóstolo, e ele fica ali batendo palminha pro cara. Fica ali batendo palminha pro cara, porque o cara veio com grandiosidade. Eu quero aplaudir Cristo Jesus. Eu quero aplaudir Cristo Jesus. Este é o meu prazer, é aplaudir a Cristo Jesus. E se eu não posso aplaudir Cristo Jesus, então eu não vou aplaudir homem algum, e nem quero que você aplauda homem algum. Entendeu? Então, o objetivo daqueles que foram chamados por Cristo Jesus é pregar o evangelho. Não é fazer do evangelho um meio de vida, um mercantilismo. Não é fazer do evangelho um meio de prepotência, ostentação. Os caras aí estão ostentando. E olha, eu vou dizer para você, tem muita gente aí que não tem nada a ver com crente, hein? Não tem nada a ver com crente. Eles entraram nessa vibe porque eles viram que é um ramo que dá dinheiro. Então eles estudam a palavra de Deus, eles buscam textos difíceis de interpretação e trazem para te seduzir, para te enganar. E multidões acompanham. Mas a palavra do nosso Deus, lá em Mateus, diz que larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição. E que são muitos que entram por ela. Muitos. Pregar o evangelho de uma forma simples, que as pessoas possam entender, e sem buscar nada em troca, as pessoas não querem. Querem coisa miraculosa, coisa difícil, querem admirar o cara que chegou lá no topo, que hoje começou com a biblinha velha na mão, hoje ele anda de helicóptero, anda de jatinho, e eles querem ver isso. É lamentável, mas as pessoas querem ver isso. As pessoas param para ver. O cara, aí liga para o outro, olha, o cara tá aí na internet, vamos lá todos assistir. E assistem e enche de gente aqui para rodear. Mas é tempo de nós olharmos para Cristo, porque deste mundo já não resta mais nada. Nada mais nos resta neste mundo.
Eu louvo a Deus por estar criando os meus 2 filhos, já estão crescidos, e eu fico muito preocupado. Eu sei que Deus cuida de todos, Deus cuida das crianças, Deus cuida dos que hão de vir, mas eu fico muito preocupado quando eu vejo uma criancinha ali no colo da mamãe. Fico, meu Deus, o que há de ser dessa criança? Eu sei que o Senhor cuida, mas nós estamos num mundo muito difícil. Eu acho que nós deveríamos cuidar daqueles que já estão neste mundo. Nós deveríamos olhar para os que já estão neste mundo para serem atendidos, para serem socorridos. Isso é verdadeiramente praticar a religião. Praticar a religião. Tiago diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos desabrigados e continuar incontaminável, ou seja, continuar-se puro, não se contaminar com este mundo. Então eu acho que, não sei se eu tenho a mente muito pequena, mas eu acho que nós deveríamos cuidar do que já existe. Mas toda mãe tem orgulho, né, de dizer, olha, saiu do meu ventre, é meu filho, é meu com a junção do meu marido, este é nosso filho. Mas eu fico olhando para o outro lado e tantas crianças que precisando de um pai, precisando de um apoio, precisando de um colo, precisando de um abrigo, precisando de um aconchego. Eu fico pasmo de ver isso, Porque eu acho que nós precisaríamos mudar de mentalidade, sabia? Nós precisaríamos mudar de mentalidade um pouco, pensar de uma forma diferente. Eu acho que nós poderíamos dar muito mais de nós. Nós poderíamos dar muito mais de nós, do nosso amor, do nosso afeto, do nosso carinho. Cada um de nós, se juntássemos, nós poderíamos dar muito mais de nós. Mas as pessoas não querem dar de si. Não querem dar de si. Querem para si. Mas dar de si, entregar-se por alguém, alcançar alguém que está aflito, alcançar alguém que está necessitado, as pessoas não querem. Não querem. Dá trabalho, não é? E até agora, nesse momento que nós estamos vivendo, estão até criando bonecos. Já existiu isso lá tempos atrás, mas voltaram a criar bonecos que não fazem cocô, não sujam a roupa, não gasta com leite, não gasta... Coisa do Satanás isso. Coisa do Satanás. Não sei se as pessoas ganham alguma coisa para apresentar-se diante das televisões, das grandes mídias, para brigar por aquele boneco, para dizer que é seu filho, choram para dizer que a criança não foi atendida no SUS. Eu não sei se essas pessoas devem ganhar alguma coisa para isso. Ou então é insanidade mental brusca mesmo, ferrenha. Porque não pode uma coisa dessa. Eu sei que o diabo está aí para fazer 30 por uma linha. Eu sei que o diabo está para fazer arruaças, invenções, criações bárbaras. Mas eu acho que isso é mais do ser humano do que do próprio diabo. Nem sempre o diabo tem culpa. Ele é péssimo, ele é um ordinário, entendo perfeitamente. Mas muita gente está fazendo mais do que o diabo. Onde já se viu a pessoa com tanta criança precisando de um colo, de um aconchego, de um lar? Não sei se você já visitou, mas visite uma casa de acolhimento e você vai ver quantas crianças estão ali clamando por um aconchego. E essa cambada que deve estar ganhando algum dinheiro para isso, estão com um boneco no colo dizendo meu filho. Outros... Eu já falei isso aqui esses dias, não sei porquê, estou falando novamente, tem hora que a gente repete, porque aquilo está no nosso coração. Outros estão adotando cães, comprando cães caríssimos e tendo-os como filho. Filho, esse é meu filho, vem no colo da mamãe, vem pro colo do papai, é o meu filho. Põe na cama para dormir junto e, meu Deus, que mundo é esse? Quantas crianças estão precisando da sua ajuda, do seu apoio, do seu aconchego, do seu abraço, do seu leito, de uma cama. E as pessoas não estão preocupadas com isso. O homem hoje está virado no avesso. Eles não estão preocupados em alcançar o seu semelhante.
Ele não está preocupado em abençoar o seu semelhante. Ele está preocupado em ter status. E eles não querem comprar qualquer cãozinho feio, não. Eles não querem qualquer cãozinho. O cão que eles compram tem que ter raça. Tem que ser elegante. Tem que ser o da madame não sei das quantas. É este o problema. Não consegue adotar um ser semelhante a ele próprio. E às vezes ele não pode ter, não pode parir, ela não pode parir, então ela vai adotar um cão. Eu não sou contra cuidar dos animais, claro que eu sou a favor, eu tenho 2 cães, eu cuido dos meus cães. Mas o que eu estou falando é o lado humano, de ser humano, nós precisamos ser mais humanos. Atender o nosso semelhante que perece. Tem gente que não tem coragem de encomendar um marmitex e dar para alguém que está na rua, alguém que está perdido. E nós precisamos pensar nisso. Nós somos humanos ainda. Ainda somos humanos. Nós estamos neste mundo por pouco tempo, nada mais nos resta neste mundo a fazer. Então vamos fazer o bem. Vamos alcançar o nosso semelhante. Vamos cuidar do nosso semelhante. Isso é religião, isso é verdadeira religião. É isso que Tiago nos ensina. Mas os seres que quase semideuses não estão preocupados com isso. Constroem templos luxuosos, grandiosos, monstruosos. Para quê, gente, essas coisas? Tanta gente precisando de uma cesta básica e os caras construindo coisas monstruosas, andando de carros que você pode dar um tiro de fuzil, não atinge. Os caras são inatingíveis. Na minha cidade, uma certa época, um desses sujeitos aí, que eu não vou citar o nome, que não vale a pena, fizeram aqui uma marcha chamada Marcha para Jesus, que eu detesto essas coisas. Que marcha para Jesus? Jesus está preocupado com isso? Você acha que Jesus está preocupado com esse movimento aí, farisaico, mentiroso? Jesus não está preocupado com isso. O que Jesus quer de nós é o que está em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Isso aí é uma palhaçada que anda aí, esse movimento grandioso aí, diz que é marcha para Jesus. Você acha que Jesus está preocupado com essa palhaçada? Jesus não está nem aí com isso, gente. Isso é movimento. Os grandes autores disso estão aí, milionários. E o povo só enfiando dinheiro para eles, mandando dinheiro para eles. São coisas que nos revoltam. Isso é fato, nos revolta. Mas nós precisamos olhar para Cristo. E eu também preciso olhar para Cristo e tenho procurado fazer isso, andar com Cristo, andar na presença dele, ver quem foi ele, o que ele veio fazer neste mundo, de que forma ele andou neste mundo, qual o seu perfil neste mundo que ele andou por aqui. Humilde, manso, não tirando nada de ninguém. Muito pelo contrário, chegava onde não tinha e trazia, ou multiplicava, abençoava e nunca andou ajuntando nada. Muito pelo contrário. Ele condena a avareza, ele condena esse tipo de comportamento que nós estamos vendo hoje. Jesus condena, Jesus não aceita isso. Se Jesus viesse à terra hoje, ele seria crucificado novamente. Fato, ele seria crucificado novamente. Se ele viesse como humilde, como ser humilde, como homenzinho, ele seria crucificado novamente. Isso é fato. Porque o que o povo quer hoje é o pior. O povo quer o pior, a pior situação. O povo aplaude e aplaude muito. Quem rouba os velhinhos, quem rouba os necessitados, esses estão em grande escala. Esses estão aplaudidos. Mas quando nós viemos para pregar um evangelho puro, um evangelho sadio, um evangelho genuíno, mas nós somos descartados, porque nós não chegamos com imponência. Não chegamos com imponência. Imagine que eu chegasse, eu estaria sendo filmado hoje, chegando aqui de helicóptero, e multidão aplaudindo, e multidão se aproximando, e eu chegando de helicóptero, aquela pompa toda. Você acha que
Quantos 1000 seguidores eu teria aqui? Quantos 1000 seguidores eu teria? Porque o povo quer ver isso hoje, quer ver ostentação, quer ver carnalidade, quer ver ganância, quer ver farisaísmo, quer ver os fariseus crescendo cada dia mais. Mas eu estou tentando pregar o Evangelho de Cristo a cada dia. Este é o meu dever. É claro que a gente às vezes quer desabafar, né? E vocês estão aí para me ouvir. Infelizmente vocês têm que ouvir essas coisas. Porque não é fácil. Não é fácil a gente ver essas coisas. Não é fácil. Isso nos dói. Entendeu? Isso nos dói. Você olha aí, de vez em quando o TikTok tá mostrando aí, alguém posta aí os caras com relógio no pulso de 1,5 milhão, gente. 1,5 milhão. Quantas casas populares, que as casinhas pequeninas, daria para fazer? Quantas com 1,5 milhão? Você já pensou nisso? Não é de a gente ficar sem chão. Não é de a gente pensar que estamos mesmo no final dos tempos mesmo, que nada mais resta neste mundo para nós, vendo essas barbáries que nós estamos vendo hoje. E eu estou falando da minha classe. Não sei se é da minha classe, eu sou um pastor, um servo de Cristo. E esses caras, não sei o que eles são. Se foram apenas treinados para enganar o povo. Às vezes eu quero pensar nisso, que esses caras apenas foram treinados para enganar o povo, para tirar do povo, e não são nada, absolutamente nada. Não são nada. Mas formaram-se em peritos para enganar o povo. Usando a Bíblia Sagrada, usando um púlpito, usando um barracão imenso chamado igreja. E os seguidores são de monte. Mas há de chegar um dia que esses caras vão prestar conta a Deus. Esses caras vão prestar conta a Deus diante do tribunal de Cristo, onde Cristo separará os salvos à direita e os bodes, as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Esses bodes vão pagar caro diante de Cristo Jesus. Sem contar com as almas que eles estão enganando. Que eles estão enganando a paz do Senhor Jesus, querido. Então, nós precisamos olhar mais para a Bíblia Sagrada. Eu estou trazendo isso aqui porque isso está dentro de mim. Estou trazendo isso aqui para que você também olhe mais para as Escrituras Sagradas. Não olhe para esses elementos que vão pagar caro. Não olhe para esses pesteados que vão pagar caro pelos que eles estão fazendo. Defraudando o Evangelho, escandalizando o Evangelho. Mateus 18 diz que se você for escandalizar alguém, era melhor que você amarrasse uma pedra no seu pescoço e pulasse no mar. Acabasse com a sua vida, melhor do que escandalizar alguém. Ai de por quem vier o escândalo. Ai de por quem vier o escândalo. Quanta gente hoje estão virando as costas para o Evangelho porque estão vendo essas coisas aí. Estão vendo esses elementos. E o pior é que é uma coisa atual. E eles esquecem de olhar para os apóstolos que morreram todos pobres, para os servos de Cristo Jesus lá da Bíblia, do Novo Testamento, do Antigo Testamento, que todos morreram sem ter nada, nunca tiveram nada. Andaram por aqui pregando o Evangelho em troca de nada. De graça receber e de graça dai. Ah, então o senhor é a favor de pastor receber a sua prebenda, o seu sustento? Claro que não. O seu sustento. Eu recebo mais ou menos o meu sustento. O sustento. Esses caras recebem sustento. Como assim sustento? Se o cara compra um relógio que custa 1,5 milhão. Você está entendendo? Então, Deus nos chamou para pregar o Evangelho e levarmos o Evangelho de mãos limpas, sem trazer nada de volta. Mas, infelizmente, não é isso que nós estamos vendo hoje. Infelizmente, não é isso que nós estamos vendo hoje. Então, eu queria ler com você. Deixe-me ler a Bíblia com você. E foi para isso que eu entrei aqui. Para ler a Bíblia com você. Eu quero ler Marcos 16, do verso 9 ao 20.
E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Olha só, Maria Madalena estava sobrecarregada de 7 demônios. Já antes da ressurreição, o Senhor Jesus o expulsou. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Eles estavam chorando, né? Os discípulos, por exemplo, no caminho de Emaús, 2 discípulos estavam conversando sobre Jesus, sobre a partida de Jesus, estavam dizendo, olha, aquele que nós esperávamos que traria melhorias para nós, que nos abençoaria, ele morreu, acabou tudo. Eles estavam no caminho de Jerusalém, né? Saindo de Jerusalém, eles estavam caminhando por ali e falando sobre isso os dois. E de repente chega um varão entre eles e começa a ouvir o que eles estavam falando. E este varão que chegou entre eles, que era o próprio Jesus, perguntou, vocês estão falando de quem? E ele disse, você não sabe aquele que nós esperávamos que seria o nosso Salvador, morreu, que mataram? E Jesus continuou ouvindo, e eles continuam contando. E de repente eles entram por um caminho, ou o próprio Senhor Jesus entra por um caminho, e eles vão embora e perguntam. Quando Jesus sai do meio deles, eles vão perceber que era Jesus. Porventura não ardia o nosso coração quando nós falávamos, ou quando ele falava? Porque o Espírito de Deus estava com Jesus, o Espírito de Deus estava ali, Jesus já era não carne física, ele apareceu ali em carne física, mas ele já era Espírito, e ele estava ali entre eles, ouvindo os discípulos. E aqui nós estamos vendo que elas estavam tristes e chorando, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Não conseguindo acreditar. Imagine, ele morreu, ele acabou, não está mais entre nós. E se você pensa que Jesus não pode estar entre você, você está equivocado. Cristo Jesus pode estar na sua casa, ele pode estar no seu lar, ele pode estar no seu coração. E ele quer estar no seu coração, ele quer estar na sua casa. Mas é necessário uma coisa tão somente, que você abra a porta do seu coração para que ele entre. E se você abrir a porta do seu coração para que Jesus entre, eu tenho certeza que somente Jesus deve estar no seu coração. Você precisa renunciar às coisas deste mundo para que Cristo Jesus faça parte da sua vida. Ele não vai habitar no seu templo, que é o seu coração, que é você, se você tem uma vida completamente perversa, mundana, vacalhada. Você precisa procurar Jesus como Salvador. Você precisa procurar Jesus que ainda vive. E aqui eles estavam espantados porque ele havia morrido e eles não achavam que Jesus ressuscitaria, que Jesus estaria no meio deles. De repente eles veem Jesus juntamente com eles. E Cristo Jesus quer habitar na sua vida, mas é necessário tão somente uma coisa, que você creia que ele é o seu Salvador. Não há outra forma de salvação, não há outro Salvador, a não ser Cristo Jesus. Mas por que o Senhor diz que somente Cristo Jesus? Somente ele é o Salvador. Quem morreu na cruz? Jesus. Quem derramou o seu sangue? Jesus. Quem expirou, né? Nem morreu, expirou na cruz? O próprio Jesus. E ele veio para quê? Para trazer salvação a cada um de nós. Mas por que precisou Jesus vir? Porque outrora nós estávamos submersos ao pecado, nós estávamos inundados do pecado, e Cristo Jesus veio para nos resgatar, para nos tirar daquela condição a qual nós estávamos. Então, ele é o Salvador. E aqui, os discípulos as Marias estavam tristes porque Jesus tinha morrido. Os discípulos no caminho de Emaús, eles estavam tristes porque Jesus tinha ido embora, tinha morrido. E agora a esperança deles já não estava mais presente, eles já não tinham esperança mais de nada. Não tinham esperança mais de nada. E eu pergunto para você, qual a esperança que este mundo te dá? Este mundo que nós estamos vivendo hoje, qual a esperança que ele nos traz?
Nenhuma. Mas Cristo Jesus é a esperança de vida eterna. Cristo Jesus é esperança de vida eterna. Então nós precisamos, se você não conhece Cristo Jesus, você precisa conhecer através das Escrituras Sagradas. Elas quem vão dizer para você quem é Cristo Jesus. Quando você lê o Evangelho de Marcos, você vê ali quantos milagres Jesus fez. Quando você lê o livro de Tiago, você vê o que Deus mandou Tiago nos ensinar. Quando você lê o livro de Gálatas, você vê o que o apóstolo Paulo nos ensina através do Espírito Santo para a nossa salvação, para a edificação da nossa alma. Então Cristo Jesus veio para fazer a diferença, não para ser a diferença de ser o melhor, muito pelo contrário. Ele morreu uma das piores mortes, que foi morte de cruz. Para quê? Para dizer que era o poderoso, para dizer... Ele poderia dizer que ele é poderoso se ele quisesse dar um sopro em todos que estavam crucificando, ele poderia fazê-los sumir. Obrigado, irmã Luísa. Luzia. Ele poderia fazer virar pó aquele povo. Mas a misericórdia estava com ele. Ao ponto de ele dizer, olha só a oração de Jesus na cruz. Você teria coragem de orar como Jesus orou lá na cruz? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que falam. Eles não sabem o que fazem. Eu confesso para você que eu teria que estar muito cheio da graça de Deus para fazer isso. Para aqueles inimigos que estavam tirando minha vida. Mas Jesus veio para tal, ele sabia que ele estava vivendo aquele momento, ele sabia que aquele momento ia passar, e ele sabia que daqui a pouco ele estaria com o Pai novamente. Porque ele estava cumprindo com o seu dever, cumprindo com o objetivo, cumprindo com a sua missão de levar vidas a Cristo Jesus. De levar vidas à salvação, levar vidas à salvação. E eles estavam ali... Todos, qual a quantidade de gente que estava ali para crucificar Jesus era imensurável, mas os que estavam em prol de Jesus eram pouquíssimos, eram algumas pessoas. Olhe que para o evangelho verdadeiro hoje, para nós confirmarmos se ele é verdadeiro de Cristo, você olha para a quantidade de pessoas que está ao redor dele. Você vê como chamam, né? Um grande pregador, que para mim não existe grande pregador, coisíssima nenhuma. Existem pequenos homens usados na mão de um grande Deus. Isso existe. Mas grande pregador, veja que multidão essa gente arrasta. Agora veja um pregador que leva o evangelho de Cristo genuinamente, são poucos os que andam com ele. São poucos. A multidão que estava... contra Jesus, era a multidão. Mas os que estavam a favor de Jesus eram poucos. Eu pergunto, de que lado você está? Deus abençoe, querido. Fazendo discípulos. Deus abençoe. É isso que nós precisamos, fazer discípulos. Essa é a nossa missão, este é o nosso objetivo, fazer discípulo de Jesus. Não nosso. Eu não quero fazer discípulo para mim, eu quero fazer discípulo para Jesus. Os discípulos de Jesus, os aprendizes de Jesus, somos nós somos aprendizes de Jesus. E estamos caminhando com Ele e aprendendo com Ele. Então, a vinda de Cristo Jesus foi para nos trazer salvação, para nos livrar da condenação eterna. Esta é a extrema e a poderosa missão de Jesus. Levar-nos para a vida eterna. Porque deste mundo, nós não vamos levar nada. Neste mundo, não nos resta mais nada. Se você está pensando, está muito preocupado com este mundo, você deve sim estar preocupado, você deve correr em busca dos seus sonhos ainda, você deve lutar pela sua casa, você deve lutar pela sua universidade, você deve sustentar os seus filhos, você deve continuar fazendo coisas, mas sem tirar o seu pensamento das coisas lá de cima. Foi isso que Paulo escreveu
aos Colossenses capítulo 3, verso 2. Pensai nas coisas lá de cima, não nas que são aqui da terra. Onde está o seu tesouro, aí está também o seu coração. Quem é o seu tesouro? Qual é o seu tesouro? Meu tesouro é aquilo que eu suei para comprar, suei para fazer essa casa, perdi noites de sono, trabalhei muito, aqui está o meu tesouro. Se isso aí é o seu tesouro, meu amigo, eu lamento em dizer que você está à beira de uma frustração imensa. Porque nada neste mundo nos vale, temos que olhar para Cristo. Não, meu querido, nada disso, você está interpretando mal. Se nada mais vale neste mundo, temos que nos matar? Não, lógico que não. Ninguém tem poder de tirar sua própria vida, ninguém deve tirar sua própria vida. Nós precisamos olhar para Cristo. Eu acabei de dizer, você que não entendeu, eu acabei de dizer, continue fazendo sua casa, continue sonhando, continue pagando a sua universidade, continue conquistando, mas com sua mente para o céu, pensando nas coisas lá de cima. Você que não entendeu. Nós precisamos viver aqui neste mundo como se nunca fosse acontecer nada, como se nós nunca fôssemos partir daqui, como se nós não fôssemos mortais, mas na vida espiritual nós temos que viver como se Cristo fosse voltar daqui a 10 minutos, prontos, preparados. Porque nada nos garante que nós vamos estar vivos amanhã. Então hoje nós temos que estar preparados para que, se nós partirmos deste mundo, a nossa vida está segura em Cristo. A nossa vida esteja segura em Cristo. Porque foi Ele quem veio para nos salvar. É Ele o nosso Salvador. Nós precisamos pensar, nós precisamos viver, mas nós nunca devemos deixar a nossa mente fixar-se nesta terra como se aqui fosse a nossa eternidade. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos como um vapor, nós somos como a flor do campo. A Bíblia diz que nós somos comparados como a flor da erva, que de manhãzinha está linda, aberta, toda cheirosa, mas à tarde já acabou toda. Assim somos nós. Agora, nem por isso nós vamos deixar de fazer a nossa casa, nem por isso nós vamos deixar de sonhar, não por isso nós vamos deixar de comprar aquilo que nós precisamos, comprar o seu carro, se você tem condições de comprar com dinheiro ou comprar em 100 parcelas, não importa, você tem um sonho. Mas na sua vida espiritual, você tem que estar atento, porque Cristo Jesus vai te chamar a qualquer momento. Ou Cristo Jesus vai te chamar, ou a morte vai te chamar. Eu tenho que cuidar de mim enquanto eu estou vivo. Eu tenho que dar o máximo para cuidar de mim. Mas quando Cristo Jesus me chamar, nada mais restará para fazer. E se eu não estiver preparado, como é que vai ser? Mas eu estou certo que nós neste mundo não vamos permanecer. Eu tenho mais de 50 anos, não vou permanecer mais 80 anos aqui nesse mundo? Claro que não. Veja só. Então, a vida nossa aqui neste mundo é passageira. E o nosso objetivo, o meu objetivo como servo de Deus, como trabalhador do meu Deus, da seara do meu Deus, é levar o evangelho a você, é falar para você que Jesus muito em breve é de voltar, é dizer para você que você precisa abrir o seu coração para Cristo entrar e fazer mudança no seu coração. Mesmo que Deus não habite em templos construídos por mão de homem. É claro que Ele não habita em templos construídos por mão de homem, é claro que não. Ainda bem que você sabe disso. Ele não habita. As pessoas estão construindo templos luxuosos para receber pessoas simples. Templos luxuosos para receber pessoas simples, porque todo ser humano é simples. Por mais que ele vista roupa de grife, por mais que ele tenha carro importado, ele é simples, no seu interior ele é simples. Se você convidá-lo para ir no seu sítio, na sua fazenda, você vai ver que ele é uma pessoa simples. Ele está dando uma de bambam, mas é simples, as pessoas são simples. E os homens estão interessados em atrair pessoas que vivem de aparência luxuosa, que vivem no luxo, mas o templo de Deus deve ser. Eu sou o templo do Espírito Santo, você também deve ser. A minha preocupação aqui é dizer para você que se você não se arrepender, você não entrará no reino de Deus. Quem não nascer de novo não poderá herdar o reino de Deus. Se você não se arrepender dos seus pecados, você não vai entrar no céu. Não vai. Infelizmente, não sou eu quem digo isso. É só você ler Gálatas
no capítulo 5, verso 18, 19 e 20, ali você vai ver. E se você quiser, eu posso ler para você. Você entendeu? Então, o que nós precisamos é arrependimento, é mudança de vida. Nós precisamos novo nascimento. O que é isso, pastor, novo nascimento? Porventura, como é que eu posso voltar ao ventre da minha mãe? Quem sabe você vai fazer a mesma pergunta. Se Nicodemos, que era inteligentíssimo, era culto, conhecedor, ele disse isso, por quê? Não. Entendeu? E não estou aqui para dizer também, olha, Deus mandou te dizer que você vai ganhar isso. Deus mandou te dizer que a bênção está chegando. Não estou para mentir aqui. A profecia está aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui está a profecia, a palavra de Deus. Não adianta eu ficar aqui inventando moda, que Deus mandou eu falar isso para você, que Deus mandou dizer para você que você vai ganhar uma grande bênção. Isso é tudo mentira e está cheio aqui. Essas ladainhas para enganar o povo. E eu não estou aqui para enganar ninguém. Estou aqui para ler a palavra de Deus, pregar o evangelho de Cristo e trazer mensagem de arrependimento e dizer para você, como Jesus disse, como Paulo disse, como todos os outros disse, raça de víbora, arrependei-vos. Arrependei-vos. É isso que eu estou aqui, para dizer para você que se você não se arrepender, você não vai entrar no reino de Deus. Arrepender do quê? Das suas transgressões, do seu pecado, sobretudo o pecado lá de trás. A maior bênção que Deus quer te dar, você sabe qual é? A maior bênção? A salvação da sua alma. A maior bênção que Deus quer te dar é a salvação da sua alma. O mais aqui na terra, meu amigo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se você viver na presença de Deus, se você for uma pessoa íntima de Deus, se você for uma pessoa que busque a face do Senhor através da oração, através da leitura da Bíblia, honre a Deus com a sua vida, com o seu comportamento, todas as demais coisas serão acrescentadas. Serão acrescentadas, não precisa você se preocupar com isso. Então é necessário que nós busquemos o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Quando eu busco o reino de Deus, com todo o meu ser, com todo o meu coração, o que eu preciso o Senhor vai me dar. A oração do Pai Nosso, pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia. O que é o pão nosso de cada dia? Não sei se você sabe. Você diga aí, se você sabe o que é o pão nosso de cada dia. Você sabe o que é o pão nosso de cada dia? É o filãozinho de manhã, né? Acho que você pensa que é o filãozinho de manhã. O pão nosso de cada dia é aquilo que você precisa. Se você precisa de um celular bom, Deus vai prover para você através do seu empenho, através do seu trabalho, através do suor do seu rosto. Não é você dormindo em berços esplêndidos que Deus vai te dar. Deus vai te dar saúde e condições para conquistar. Agora, para esses falsos profetas, para esses falsos mestres, eles acham que Deus para eles dá. Mas nós pequeninos temos que buscar. Então, Deus vai dar aquilo que você precisa. O pão nosso de cada dia é aquilo que você precisa para o seu dia a dia. E se você estiver disposto a adquirir, se você estiver disposto a ter alguma coisa... Tem gente que não tem nada, mas também não trabalha. Tem gente que tem mais um pouco, se esforça. Tem outros que têm muito mais e são gananciosos. Não pensam em Deus, não pensam em buscar a face de Deus. Pensam que são donos do mundo, pensam que são donos do seu próprio nariz. Mas o dia que vem uma peste, uma doença, uma coisa qualquer, uma situação grave, ele lembra de Deus. Então, nós precisamos deixar de ser materialistas e de ser mais buscadores, pesquisadores, desejosos da presença de Deus, das coisas lá do céu. Porque o ser humano hoje é extremamente materialista. E principalmente essa raça de brasileiro. Eu nunca vi uma gente tão materialista como brasileiro. Eu nunca vi uma gente tão fingida de crente como o brasileiro. Jesus não está preocupado com esses movimentos. Jesus quer de nós um coração puro, um coração quebrantado, um coração sincero.
e cumprindo com o ide dele, como aqui está sendo feito agora, levando o evangelho de Cristo. É isso que o Senhor quer de nós. Essas palhaçadas que você vê por aí, em nome das igrejas, isso é uma enganação. Mas você também está deixando de olhar para Cristo, está olhando para esses caras. Foi o que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, que era um homem inteligentíssimo, um homem cultíssimo, vai à noite procurar Jesus. Alguns dizem, não sei, que ele foi à noite porque tinha vergonha de procurar Jesus e ser visto. Foi procurar Jesus à noite. E ele chega para Jesus e disse: olha, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e diz: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus poderia ter dito para Nicodemos: não, Nicodemos, como assim? Você é um cara culto, você é um cara conhecedor, você é um cara cheio de inteligência, você é um cara de postura elegante. Não existe essa preocupação para você. Não, Jesus disse para ele o seguinte: olha, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos fica encasquetado com aquilo. Como pode eu, sendo velho, nascer de novo, voltar ao ventre da minha mãe? Que conversa doida é essa? E Jesus olha para aquele homem e diz: olha, o que é carne, o que é espírito é espírito. Eu estou falando de coisas espirituais. Estou falando de coisas espirituais. Estou falando nascer da água e do Espírito. Estou falando de coisas do céu. Creia no Senhor Jesus para que você seja salvo. Creia no Evangelho para a sua salvação. Deixe de olhar para os falsos, para os pseudos que estão aí, para os grandes homens, para os grandes apóstolos, para os grandes bispos. Deixe essa raça de lado e olhe para Cristo Jesus através da Bíblia Sagrada. Eu tenho certeza que você vai salvar a sua alma da condenação eterna. Cristo Jesus veio para te livrar da condenação eterna. E se você abrir o seu coração, deixar Cristo entrar, eu tenho certeza que você vai alcançar a salvação. Por meio de Cristo Jesus.